Olá, muito boa tarde, muito bom domingo. E vamos aqui falar hoje sobre as 5 razões para você querer saber mais sobre numerologia. Esse assunto que está bem na moda, que está realmente sendo bastante utilizado, né? É uma ferramenta maravilhosa que está sendo bastante utilizada nesse momento, está ganhando bastante espaço em muitas áreas da vida. Em muitas áreas estão sendo usados conceitos numerológicos e aplicados esses conceitos e conseguindo-se resultados fantásticos e maravilhosos. Então nós vamos agora começar a trabalhar um pouquinho sobre esse assunto, que é super interessante. Eu sou apaixonada, eu sou suspeita, né, para falar, mas eu sou bastante apaixonada por esse assunto, dado aos resultados que eu obtive na minha vida e que tenho obtido também, né, com as pessoas. E isso é tão importante que nós precisamos passar para frente e fazer com que se amplie esse ciclo de benefícios. O meu intuito pessoal, em primeiro lugar, é servir ao processo humano agora, né, de desenvolvimento, onde todos nós estamos sendo convidados a dar um salto, né, já há algum tempo a gente está passando por bastante pressão, né, muitas pressões, e precisamos de ter atitudes certeiras, nós precisamos de ter o rumo certinho, porque da maneira como as coisas estão, nós estamos perigando perder, né, o fio da meada, e não nos interessa perder esse fio da meada. Então, volto a dizer, eu tenho esse objetivo de ajudar todas as pessoas que se interessarem, né, em dar esse salto agora, utilizando o conhecimento que pode fazer toda a diferença na sua vida, né? Estudo bastante sobre numerologia e hoje é um dia bem significativo, né? 8 de 8. É verdade, em 8 de 8 de 88 teve uma abertura de um portal, né? E realmente, né? Sendo que o número 8 é essa coisa maravilhosa de poder imenso sobre o mundo material, desde que a gente esteja em equilíbrio, não é? O 8 ele traz para a gente esse poder de agir sobre a matéria e conseguir resultados fantásticos para toda a criatura. Não é? O 8 ele não é um número egoísta, ele é um número justo, e se nós abraçamos essa vibração, a gente pode ter grande sucesso. Obrigada, Divina, aí pela sua contribuição, né? Que a gente já pode ter falado um pouquinho da importância de conhecer um número, né? Ou todos os números, enfim, né? Então, qual que seria o primeiro motivo, então, a primeira razão para a gente desejar saber, conhecer mais, né, saber mais sobre essa importante ciência? É uma ciência esotérica que foi oculta bastante tempo, né, mas como a gente está na era da luz, nada fica oculto mais. Essa ciência veio à luz, está sendo bastante divulgada, como eu disse, e revelando coisas para facilitar a nossa entrada na próxima fase, facilitar a nossa transição, não é? Então, acabou a época do mundo mental, aquele mundo tão sofrido, cheio de dramas, de perguntas, de medos, de dúvidas, né? Essa mente tão sofrida, tão cheia de não me toques, tão cheia de coisas. Mas, olha só, a gente está nessa época de transição do mental para o espiritual. Isso está exigindo de nós abandonar o passado, literalmente abandonar. Não dá mais tempo de trabalhar sobre o passado, é para a gente deixar ele para lá, não é? E nesse caso, então, a gente precisa ter um olhar novo, não é? Para a vida, para o mundo, para tudo. E esse olhar novo, ele precisa ter bases também, né? Se eu venho de um mundo mental muito abalado, né, cheio de coisas, muito irrequieto e muito ansioso, eu preciso sair disso. O que é que vai me dar bases para ir para um mundo tranquilo, né, onde eu vou viver muito mais os fenômenos abstratos do que os fenômenos concretos? Isso é algo que está para acontecer, está acontecendo e a gente precisa se situar aí, não é?
Então, a numerologia, nesse caso, o estudo da numerologia em si, ele já vai trazer para nós bases filosóficas para a gente entender todas essas coisas. Então, há toda uma base de conhecimento por trás de cada número e por trás do conjunto de números em si, né? Lembrando que eu trabalho com a numerologia pitagórica, tá? Tem umas diferenças de outras numerologias, né? São muitas numerologias, e eu trabalho com a pitagórica, que foi a que eu conheci primeiro, e eu me afinei, né, com seus conceitos, e então eu me dedico a trabalhar com esse conhecimento. Mas então, nós temos que passar do concreto para o abstrato, e isso significa que eu tenho que deixar o concreto e o desarmonioso para trás, né? Chega de lutas, não é, gente? Porque no mundo mental, ele tem o bem e o mal, e fica essa divisão fazendo todo um atrapalho para a gente, né? Trazendo toda uma série de consequências ruins, não é? Aí, bom, nós temos que vencer as emoções, né? Nós temos que deixar de lado todas essas coisas que nos tiram o equilíbrio, que nos deixam divididos e em guerra com os demais, né? Divididos dos demais, separados dos demais, a gente fazendo diferenças, a gente tendo preconceitos, enfim, a gente não tem comportamentos amorosos, a gente não tem ligações amorosas, a não ser com pessoas muito restritas, e mesmo assim a gente ainda está deixando bastante a desejar, não é? Então vocês veem que esse é um motivo muito interessante, né, para a gente deixar, querer saber mais sobre a numerologia, tá? Então, a gente está numa transição, né? E o segundo passo aí, a segunda razão, seria a gente entender que a gente está nessa transição e que a gente precisa de autoconhecimento para poder, então, vencer essa etapa. Sem autoconhecimento, fica muito difícil a gente vencer essa etapa. Porque eu tenho que saber de onde eu vim, para onde eu vou, quem que eu sou, que eu estou fazendo o que aqui nessa terra. Se eu não souber nada disso, eu não tenho rumo para seguir, não é? Então, se eu estou uma pessoa relativamente bem equilibrada, até inconscientemente eu sigo isso direitinho. Porque quando nós nascemos aqui na Terra, ganhamos um nome, e o dia da data de nascimento ali ficou sendo trazido para nós a nossa genética, né, e o nosso programa de vida. Então ali a gente tem um rumo para seguir perfeito, certinho. Então o universo, ele é organizado. O universo não funciona Deus dará. Ninguém nasceu aqui sem nada definido, sem um plano para seguir. Seria loucura se tivesse sido dessa forma, né? Então, o dia que eu percebi isso, que eu estudei, que eu fiz meu mapa, que eu estudei toda a minha vida, que eu comecei a me entender a partir dali, né? O que eu verifiquei? Eu verifiquei que eu fiquei tranquila, porque eu pensei, nossa, é só seguir. Acabou meu drama, acabou meu problema, né? Acabou minha dúvida, porque está aqui, se eu seguir isso, eu me ajeito novamente na minha vida. Porque quando eu conheci a numerologia, que foi um presente, né, para mim, eu vinha de uma situação difícil, né? Eu já contei muitas vezes, eu vinha aí de uma situação difícil e precisava me reequilibrar, né? Monique, bem-vinda. Assim, desde que eu deparei com esse entendimento, mudou completamente minha visão de mundo, né? E eu comecei a estudar e aplicar também para outras pessoas, né? Fazendo o mapa de outras pessoas, eu fui vendo, assim, que como é possível realmente a gente se encaixar, não é? Porque, pensa bem, se a gente sabe o que veio fazer, já é grande coisa, né? Porque foi o que eu justamente percebi. Nossa, eu só tenho que pôr em prática, não é preciso mais nada. Então, que coisa bela é essa, que maravilha, né? Então, olha que bênção a gente ter em nossas mãos uma ferramenta de autoconhecimento desse calibre. Eu considero como a melhor e mais completa ferramenta de autoconhecimento, porque foi a que eu conheci como a melhor e mais completa ferramenta de autoconhecimento que alguém possa encontrar.
e aplicar em sua vida. Então depende de muito estudo, né? Mas estudando os nossos números, o que é que a gente vê? A primeira coisa que a gente vê é que a gente não é apenas um ser humano, a gente é um filho de Deus, a gente é um ser espiritual antes de mais nada, não é? Cada número, ele é uma faceta, uma expressão da divindade. Cada número expressa uma faceta da divindade, que são qualidades, né? Qualidades que a gente deve implementar em nossa vida. Então, portanto, cada mapa ele tem um conjunto aí de números, que são 14, né? Com cada um com suas qualidades, e para a gente incrementar na nossa vida. Muitos deles vão trazer para nós desafios, às vezes tristeza, às vezes alegrias. Por quê? Porque tudo é previsto para que a gente desenvolva o nosso potencial imenso, né? Que é justamente a essência divina vindo agir aqui no nível elevado para resolver aquelas pendengas lá do passado. Então, olha que ótimo, se cada vibração do meu mapa representa uma pendenga do passado precisando de ser resolvida, e eu conheço, aí é muito simples. Eu pratico aquilo como está indicado e aquela questão se resolve. A dificuldade não é drama não é sofrimento. A dificuldade ela é apenas um material de trabalho que eu devo vencer. Então nós precisamos olhar para todas essas questões da nossa vida, do nosso mapa, difíceis, alegres, tristes, trabalhosas ou não, com essa coisa linda de poder corrigir aquilo que está errado, que vem errado lá de trás, né? Mas, Cristina, você disse no começo que a gente tem que largar o passado para lá. É lógico, é para largar mesmo. Ah, aquele dia ele fez isso para mim, ela fez aquilo, ele me bateu, ela matou meu pai, eu não sei o que, estupou minha criança. Sabe, larga isso, né? Isso vem no seu mapa para você resolver. Agora, eu digo para largar isso, mas você está com o número lá, né? É para você largar o negativo no número, né? É para você praticar o positivo do número, tá certo? Aquele número que trouxe a vivência, trouxe o negativo dela, para você vivendo o positivo, você cura aquela doença, sem precisar ficar pensando naquilo, sabe? Então você se equilibra. É muito legal, né? É muito, mas muito legal isso. Então, cada número que a gente conseguir no nosso mapa, olhar para ele, né? E entender o significado que ele tem, o que ele está pedindo de nós, e a gente começar a praticar diariamente um pouquinho aquilo lá, a gente está conseguindo equilibrar todo esse passado e criando um futuro muito, muito bom. Então, se a gente consegue essa proeza de viver apenas no positivo, os números, corrigindo então aquelas coisas antigas, quando nós vamos deixar essa vida, a gente terá cumprido o dever e estará incrivelmente em paz, né? E estará então adentrando ao universo de glória. Agora, eu só entro no universo de glória do outro lado da vida, vamos dizer assim, se eu já tiver encontrado nessa vida. Não tem como, né, ir para o céu, entre aspas, do lado de lá, sem ter entrado no céu aqui em primeiro lugar. Então, primeiro o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É eu viver positivamente cada vibração numérica, unificando os contrários, né? Então, se eu tenho lá a energia do amor, de um lado é ódio, do outro lado é amor, eu vou para o caminho do meio, né? Eu nem fico morrendo de ódio e eu nem fico morrendo de amor, que eu viro uma boba sem limites, sem nenhum suporte, né? Aquela coisa que todo mundo abusa. Não, eu venho para o caminho do meio, não é assim? Se for ali, por exemplo, o número da estrutura, que é o 4, que é da firmeza, que eu posso estar completamente sem estrutura, desorganizada e completamente sem chão, e ser ao contrário aquela pessoa rígida, dura, teimosa, obstinada, que não abre pé de jeito nenhum daquilo. Nossa, que sofrimento tanto de um lado quanto de outro. Se eu puxar isso para o meio,
não é? Olha, eu me organizo, eu ponho ordem na minha vida, eu não sou nem de mais nem de menos na questão aí da firmeza e da ordem, né? Porque se eu ficar uma chata, ninguém me aguenta e a minha vida também não vai para frente. Mas também, se eu não tiver ordem nenhuma na minha vida, eu me torno pessoa dependente e nefasta, né? Muito nefasta. Então, são pequenos exemplos para vocês verem que há muitas razões para a gente conhecer a numerologia, né? Então, um mapa numerológico, que é a ferramenta que a gente usa, né? A gente calcula esse mapa e tem lá todas as vibrações. Isso aí vai mostrar também, esses cálculos vai mostrar os ciclos, né? Cada ciclo tem uma coisa acontecendo, tudo em função da gente ser quem é e cumprir uma tarefa. Então, nós nascemos para fazer alguma coisa, temos que fazer. E aí, tudo que vai acontecer está marcadinho lá, conforme eu já disse, então dá maior importância, né? A gente vai saber se veio para casar, se não veio para casar, se veio para o mundo, se veio para a família, se veio para a própria vida. Então, tem gente que ainda veio com a tarefa de criar a própria vida, sua subsistência. Outros já vieram para a família, né, para a sua comunidade, grupos menores. Outros já vieram para trabalhar com a humanidade mesmo. Então, cada perfil desse tem uma série de vivências que vão favorecer e que vão também não desfavorecer, mas de ser aquele desafio que precisa vencer. Então, tudo é para o crescimento e tudo é para o bem de todos e tudo é para o bem de Deus, né? Nós precisamos de olhar dessa forma. Isso é muito gostoso, é muito lindo, muito gratificante, né? Então, a questão, todas as questões da vida humana, eu não falei também da espiritualidade, do trabalho, o tipo de profissão que é mais adequado, né? Tem gente que veio para ter sociedade, tem gente que veio para ser empreendedor, tem gente que tem que trabalhar sozinho, mas tem gente que não tem. E tem gente que em certa época tem que estar sozinho, em certa época tem que estar com um vínculo. E aí, como saber dessas coisas, gente? Então, é muito belo isso de ter um programa já definido. E conhecer esse programa é muito bom, né? Você ministra cursos ou elabora mapas? Então, Divino, eu elaboro mapas, né? E pretendo ministrar cursos, mas isso daí ainda está em estudo, né? Mas eu estou pensando numa alternativa minha, tá? Estou trabalhando nesse projeto. Bem, vamos ver o quarto motivo o quarto motivo para buscar conhecer mais a numerologia, né? Como compreender esse acordo? Então, esse é um motivo forte, porque se existe um acordo e eu preciso compreender o acordo, então esse é um motivo fortíssimo, né, para eu conhecê-lo. Porque se eu compreendo o meu acordo, eu posso ter uma vida útil, maravilhosa, e que eu tenha evolução, e que eu tenha as conquistas que são previstas para mim, né? Porque, gente, não existe isso de ter um mapa ruim, um nome ruim, uma data de nascimento ruim. Tem algumas teorias que falam que esse nome é ruim, que ter nascido nesse dia não é bom. Olha, para com isso, porque a divindade é perfeita. Ela cria um ser e ali vem um nome, ali vem o dia que vem nascer, prontinho, um projeto para ela viver e ter todas as conquistas que ela deseja. Então, todo mundo veio para dar certo, todo mundo veio com as condições necessárias para que dê certo. Entre as condições necessárias estão os potenciais criativos, os potenciais positivos, os potenciais nas dificuldades, aqueles possíveis acontecimentos que trarão tristeza, que trarão dúvida, que trarão, sabe, tudo aquilo que eu já mencionei, né? Tudo isso é para que a gente evolua, passe o pé em todas as desarmonias do passado e tenha grandes conquistas. Qualquer nome, mais vale o nome nosso de nascimento. Qualquer letra que a gente acrescentar, casou, põe nome de marido, tudo isso está onerando, apelido onera,
né? Vai mudar a nossa questão. Às vezes a gente tem o nome de solteiro e casa, põe o nome de casado, você fica com duas situações, às vezes, conflitantes. Você nunca vai saber disso, né? Porque o nome de solteiro está te pedindo uma coisa, o nome de casado está te pedindo outra. E aí você não sabe nada disso, você fica dividido entre uma coisa e outra. Já pensou que drama? Né? Aí vai lá naquele numerólogo que põe uma letrinha, que tira uma letrinha. Olha, não é por aí. Vive o seu de solteiro. Vive o seu de solteiro, tá? Esse é que vai te trazer equilíbrio. Esse é que vai te trazer sorte. Esse é que vai te trazer conquistas internas e conquistas materiais. Isso é muito importante, né? Então, eu espero ter mostrado para vocês que isso aí é muito importante, né? Isso é importante demais que a gente saiba, né? Então, agora vamos para a quinta razão, né? Da gente querer saber mais sobre esse importante conhecimento. A numerologia não é sorte. Numerologia é norte. Por tudo isso que eu falei, eu acho que já deve ter ficado claro, né? Eu fiz uma maratona de consultas numerológicas no ano passado. E eu atendi umas 60 pessoas. E a coisa que mais me impressionou é que todas elas, em algum momento, elas falam: nossa, achei meu norte. Todas as pessoas usaram a palavra norte. Belo, né? O que significa isso? Que aquele conhecimento que elas estavam ali recebendo fez todo sentido e explicou inteiramente todas as suas angústias, todas as suas dúvidas e o motivo das suas encrencas, não é? E olha que uma simples consulta não dá para expandir aquilo como necessário, mesmo porque quando a gente tem um mapa numerológico, a gente tem que estudar ele todo dia, ou pelo menos uma vez por semana, porque cada vez que a gente estuda aquilo se amplia e aquilo mostra mais, né? Agora, por que não é sorte? Porque as pessoas acham que numerologia é adivinhação. Igual vai na cartomante para saber como é que vai ser o futuro, o que vai acontecer, eu vou comprar uma casa, será que essa casa vai me dar sorte? Aí vai lá na cartomante, né? Os oráculos existem, eles também são muito úteis quando eles são bem usados por uma pessoa de responsabilidade e de conhecimento, né? Mas a numerologia não é utilizada como previsão, assim como tirar a minha sorte. Na verdade, ela é uma previsão, sim, né? Tudo está previsto lá, mas quando a gente pega um mapa, a gente não sabe se vai ter um acidente, a gente não sabe se vai ter uma morte, a gente não sabe se vai ter tal doença. Isso pode tudo estar embutido lá, mas só acontecerá se a pessoa não estiver vivendo o seu mapa no positivo, né? Então não tem como a gente fazer previsões negativas, mas positivas nós podemos fazer. Então, se eu tenho lá uma realização com o número 7, por exemplo, né? O que está previsto? Está previsto que eu tenha ali um tempo de muito aprofundamento, de muito estudo, viagens, né? De muito autoconhecimento. Sabe quando a gente quer entender coisas, a gente estuda filosófico, estuda científico, estuda religioso, né? Ensinamento religioso e tudo. Então, isso dá uma amplidão, né? Traz sabedoria para a pessoa. Então, ela tem ali aquele tempo que ela está ganhando sabedoria para ela cumprir a tarefa dela. Olha que belo. Então, tudo é previsto. Tudo é previsto. Agora, se a pessoa não pratica, né, o isolamento que aquele número pede, se ela não fica com o tempo com ela, analisando as coisas da vida dela, as coisas do seu entorno, analisando seus relacionamentos, seu trabalho, procurando compreender todas as questões ali dentro para que ela possa aprimorá-lo, então ela não terá ganho de sabedoria, ela vai ter perda, né? Ela vai ter perda, inclusive material também, não é? Então, por isso que não é sorte,
né? Não é adivinhação, tem algo previsto para se passar. E se eu fizer direito, eu terei a vitória sobre todas aquelas questões. Isso não é maravilhoso, gente? Isso é mais do que maravilhoso, né? Então, numerologia não é sorte, numerologia é norte. Encerrar aqui o nosso encontro de hoje, que vem com esse propósito, né? De trazer as 5 razões para conhecer mais a numerologia. Então, repetindo, são elas: saber que o mundo está mudando e que eu preciso acompanhar e que mudanças eu tenho que realizar, não é? Eu passar pela transição. A segunda razão é eu saber como passar por essa transição, né? Usando, então, uma ferramenta de autoconhecimento que eu preciso. Terceira razão, encontrando essa ferramenta, que ela é a melhor que pode existir, né? E a quarta razão, como compreender o acordo que esse mapa nos mostra, né? E como vivê-lo para que a gente tenha conquistas e facilidades e evolução. E quinta razão é entender que numerologia não é sorte, numerologia é norte. Né? Quero agradecer a vocês, né? A presença aí com a gente, prestígio. Muito obrigada e até a minha próxima live.